Amém. Irmãos, que tempo, né? A gente poder ter essa graça de termos irmãos que estão nos guardando de certo modo, que tem esse carinho. Foram muitas mensagens que eu recebi no dia de hoje e eu quero cada vez mais pedir ao Senhor mesmo saúde e entendimento, que Ele possa assim cada vez mais Ele me capacitar para essa boa obra e poder continuar aquilo que muitos, né, fizeram um dia nascer. E nós estamos aqui, irmão, continuando a boa obra como igreja. E eu me alegro no Senhor por ter irmãos que estão carinhosos, né, do nosso lado e que fazem lembrar um dia, porque na verdade a gente está aqui, irmãos, em estrada. A gente foi ontem ir para a serra e volta. E na verdade eu só lembrei quando vocês começaram a mandar mensagem. E é mesmo, hoje é dia do pastor, glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra a noite de hoje. Se puder aumentar só um pouquinho para mim, João. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 30. O título dessa mensagem hoje é até sugestivo para os próprios pastores. O título é: apesar do cansaço, continue. Muitos param no extremo da fadiga, no extremo do cansaço, mas eu tenho uma palavra do Senhor para você na noite de hoje. E a palavra é: continue. Continue. Assim que nós terminarmos a parte aqui da palavra, tem outra bênção aqui, né? Nós vamos apresentar. Olha lá, são gêmeos, né? São gêmeos. Olha quanta coisa boa no culto de hoje, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de a gente fazer a leitura, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado pelo lugar, Pai, onde o Senhor, o Teu Espírito nos traz. E nos traz, Pai, para recebermos dessa palavra, Pai, que exorta, que edifica, que consola. E nos traz, Pai, acima, além do nosso cansaço, além de nós mesmos, além das nossas limitações, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, o Senhor continua a nos conduzir, nos trouxe até aqui na noite de hoje. E nós queremos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para tudo que o Senhor deseja, Pai, a falar na noite de hoje. Que essa palavra, Pai, sim, já mais um alimento para a nossa fé, mas não só para que saibamos de algo na noite de hoje, mas para que possam ser produzidos frutos que são dignos de arrependimento, que tenham com essa palavra, Pai, mudanças profundas, sinceras diante do Senhor, aqui no nosso interior, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos aqui toda ação que é maligna, todo sono, toda distração, Pai, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e declaramos um ambiente, Pai, de glória, um ambiente, Pai, de ensino, de qualidade, um ambiente, Pai, onde tem vida, Pai, fluindo, e essa vida vem do Senhor, e é para a sua honra, e é para a sua glória que nós estamos aqui. Nós oramos em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Irmão, ainda que, na verdade, nós estamos chegando no meio do ano, não é isso? Já no meio do ano. Algumas pessoas vão dizer assim: já estamos no meio do ano. Era ontem que eu estava no Réveillon. E outras, vendo que nós já estamos na metade desse ano, eu queria fazer uma pergunta para você. Outras podem ver assim: ainda está no meio do ano. E ainda estando, chegando no meio do ano, como que você se sente?
O título é Apesar do Cansaço, Continue. Para algumas coisas nós vamos ter um entendimento de que já passou isso tudo. E para outras coisas nós vamos, ainda está no meio do ano e eu já estou assim, cara. Eu já não estou aguentando mais ir naquele lugar. Eu já estou estressado. Parece que ontem virou e eu falei, vai ser tudo novo. Eu fiz aquela listinha. E ainda está no meio do ano. Parece que com um cansaço em certas áreas, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser familiar. Parece que eu já estou no final do ano. Parece que já passou, na verdade, um ano. Se eu for olhar para esse cansaço, você já teve algo que você sabia que você tinha que lutar por ele? Já teve algo que você sabia que era lutar pelo seu próprio bem e você desistiu? Você parou antes da hora? Você começou até bem, mas no meio do caminho você entregou os pontos? Quantas coisas, né, irmão? Que nós começamos com aquele ímpeto, que nós começamos com aquele desejo. Na hora que isso passar, eu vou celebrar isso, eu vou chegar no final, eu vou concluir. E no meio do caminho a gente desanimar. No meio do caminho o cansaço fazer a gente parar. Ou algumas situações que brotam no meio do caminho, que vão tirando, minando um pouquinho a nossa força, e a gente fala, não dá mais para continuar. Quantas vezes começamos e desistimos, por exemplo, uma especialização profissional? Quantas vezes nós começamos e desistimos uma dieta, irmão? Aquela irmã chegou com aquele bolo naquele dia, desandou tudo. Dali para frente, voltou o doce na minha vida, voltou a gordura na minha vida, eu não consegui equilíbrio mais. E falando assim, é engraçado quando eu falo só de dieta, né? Mas a dieta está relacionada à saúde. E a saúde, à vida. E quantas pessoas que nós não queríamos, ou pessoas não quiseram ter deixado órfão tão cedo, mas por um descontrole em não saber usar o seu corpo, manter o seu corpo, partiram cedo demais. Deixaram pessoas órfãos, filhos e filhas que tanto amavam. Então aqui, a brincadeira da dieta, ela já ganha uma outra conotação, ela já ganha um outro sentido e é mais profunda, é mais forte. Quantas vezes a gente começou e parou, mas se nós olharmos por essa ótica, nós vamos ter mais força para continuar. Amém ou não amém? Poxa, eu não posso deixar, minha filha tem 20, eu tenho uma filha, ela tem 20 anos. Poxa, eu preciso fazer essa transição com ela. Se o Senhor quiser me levar antes, amém. Mas não pela minha imprudência. Amém ou não amém? Então eu preciso continuar. Eu não posso desistir de regrar uma vida. Eu não posso desistir de uma atividade física que eu sei que vai fazer diferença nisso. Amém, irmão? Quem está comigo aí? Amém. Continuar. São várias situações. Uma faculdade, por exemplo, irmão. Um sonho. E aí apertou um pouquinho. Acho que eu vou trancar. Sabe, eu não estou conseguindo. Acho que essa não é para mim. E aí a gente tranca. Primeira barreira. Primeira coisa. Primeira nota vermelha. Primeira dificuldade. Poxa, no colégio eu era o melhor aluno. Aí aqui eu tirei 2 notas vermelhas. Não vou conseguir. A gente para. Os mais jovens estão assim, né? Exatamente isso, pastor. É isso? Aí a gente desiste. Tá cansado. Quantas vezes a gente tentou, depois de um culto como esse, depois de um amós, depois de um retiro, a gente fez ali promessas para nós mesmos diante do Senhor e falou: eu vou ser o melhor para minha casa, eu vou ser o melhor marido para minha esposa, eu vou ser a melhor esposa para o marido, eu vou ser o melhor para os meus filhos, eu vou ser o melhor para os meus pais. E aí a gente voltou igual aquele brinquedo de corda, com a corda toda, só que a corda vai acabando. Aí a gente vai cansando.
Aí o ritmo vai diminuindo. Aí daqui a pouco a gente já está falando mal com a esposa de novo, já está falando mal com o marido de novo, já não compreende de novo. Fomos parando. A gente foi desistindo. Foi cansando de nós mesmos. Pior é isso, irmão. O pior é quando tem lutas que faz a gente cansar. Agora o pior é quando a gente chega num lugar em que a gente olha no espelho e fala assim: cara, eu tô cansado é de você. Isso é o pior. Quantas vezes a gente falou com o Senhor: a minha vida de oração vai ser diferente, Senhor. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou ter um devocional, porque eu sei que é isso que alimenta a minha fé. Eu sei que é isso que me mantém de pé diante das guerras que eu enfrento aí fora. Aí a gente começou um dia, 2 dias, numa semana. Na outra semana, hoje eu tô tão cansado. Hoje tá frio. Aí no outro dia, não, hoje tá calor. Aí a gente desanimou também, a gente cansou. A mesma coisa com a leitura da palavra. A gente percebe numa experiência como que fez diferença a gente saber sobre aquela palavra para nossa vida. Aí a gente se empolga com aquilo, a gente fala: meu Deus, eu tenho que ler mais. Se isso daqui me deu uma direção nessa situação, imagina se eu tiver uma vida de leitura. Então eu vou. Aí a gente vai pra cá e a gente fala assim: poxa, aqui tem 66 livros, cara. E eu olho de um lado e tem gente matando pra todo lado, do outro, e eu não tô entendendo direito. Aí sabe o que você faz? Procura alguém pra te ensinar, irmão. Alguém que vai te dar uma Bíblia, vai falar sobre uma Bíblia de estudo, você vai compreender melhor os versículos, mas você vai evoluir nisso, amém? O que não pode é o cansaço te desanimar a ponto de você parar aquilo que é primordial na sua vida. É o alimento da nossa fé, é a palavra do Senhor, amém ou não amém? Bom, eu dei alguns exemplos aqui, algumas podem não ter tanta importância assim, mas algumas dessas aqui são fundamentais para eu e você vivermos bem, amém ou não amém? É uma verdade. Irmãos, olha aqui para mim, eu sei que criança, né, recém-nascido, então elas vão se mover ali. Deixa elas quietinhas. Não perca o foco no que Deus tem para você. Amém? Deus tem uma palavra direcionada para você. Então, algumas são fundamentais na minha e na sua vida. Romanos 12, capítulo... Abre aí para mim quem está aí. É o João? Romanos 12, 11 e 12. Romanos 12, 11 e 12. Paulo falando dessa nova vida em Cristo Jesus. Ele está falando aos romanos e ele... vai falar, olha aqui: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha isso aqui, irmão, uma chave aí para mim e para você. Toda vez que o desânimo bater aí para você desistir de alguma coisa, de um sonho, da vida com Deus, da vida servindo a Deus, ele está dizendo aqui: alegrai-vos na esperança. Qual esperança? A esperança de que você não poderia ter essa nova vida, e você afundado no pecado, você com todos os seus erros, aquele pai envia o filho para morrer no seu lugar. Tem uma esperança naquela cruz que o fez depois daquilo. Esse poder o faz ressuscitar. Ele ressuscita no 3º dia. E depois de ter ressuscitado, esse Jesus, ele está intercedendo em mim ao seu favor. E esse Espírito Santo que não nos deixou órfãos habita em mim e você, em todo aquele que crê e for batizado. Esses serão salvos. Olha a esperança da minha vida e na sua vida. Essa que nós não podemos comprar com dinheiro nenhum. Essa que não pode ser achada aí na rua, não pode ser vendido. E não tem mérito, nada que você possa fazer, que ninguém seja bom demais que possa conquistar. Imagina isso. Aí ele vai e dá por graça, não por merecimento. Se alegre nessa esperança. O que você não poderia ter, nem comprando, irmão, e nem sendo bom demais. Eu amei você primeiro, Deus está falando, e entreguei o Filho unigênito no seu lugar. Se alegre nessa esperança. Talvez ela vai te tirar de alguns buracos da vida. Talvez ela vai te fazer, ela não vai solucionar o problema da hora, o problema do momento, mas ela vai fazer você olhar esse problema por uma ótica diferente.
a esperança em Cristo Jesus. Sede então pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ser paciente quando tudo está caindo é uma coisa que a gente não é. E dificilmente, quando o negócio ficou extremo, a gente corre para uma oração, mas a uma oração em que nós queremos ouvir o que Deus quer falar e não o que nós queremos escutar. Amém ou não amém? Dificilmente. Agora, Davi vai nos ensinar um pouquinho aqui nessa história. E eu queria que você lesse comigo aqui o verso 6. Verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel vai dizer assim. Vocês acharam aí? Amém? Vai dizer assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pegou essa palavra aqui, irmão? Tinham pessoas querendo até apedrejar Davi. Ele estava muito angustiado, muito desanimado, enfraquecido. Primeiro ponto de Davi no ensinamento para mim e para você: quando esse cansaço aqui ele chega e ele quer fazer você também desistir, ele quer fazer você também parar. Um primeiro ponto é: Davi se reanimou sozinho? Não. Com o irmão? Não. Ele foi na fonte. Ele foi direto no Senhor. Vai dizer que Davi correu para o Senhor. Davi foi ouvir o Senhor. Davi se fortaleceu em Deus. Davi se reanimou no Senhor. Ele foi para o secreto do quarto, irmão. Ele foi ouvir o Senhor. E talvez a gente faça isso no desespero. E até quem não acredita muito em Deus faz. Na hora da notícia de uma enfermidade, de um luto, de uma morte, faz. Também faz. Não sabe nem quem é Deus, irmão. Nunca teve relacionamento, mas talvez seja ali o primeiro momento em que ele vai se relacionar com Deus. Agora, nós que vivemos em Deus, nós corremos para Ele. E já é um ponto aqui, né? Já é um ponto importante aqui. Eu vou abrir uma aspas aqui. Geralmente as pessoas que não vivem relacionamento com Deus, em momentos assim, tem alguém sofrendo muito na família com um câncer. Teve um acidente, uma pessoa deixou a gente repentinamente, um acidente na estrada. E elas tentam encarar aquilo ali, tinha que acontecer, não sei, algo assim. Agora, quem tem relacionamento, quem está com Deus o tempo todo e ainda não amadureceu em algumas coisas, vai voltar para Deus uma culpa. Vocês já viram isso? Talvez vocês já viveram, eu já vivi isso. Porque eu tinha relacionamento. Porque eu estava aqui renunciando à minha própria vida. Porque eu estava todos os dias com o Senhor. Eu estou servindo o Senhor. E o Senhor não me guardou nisso. E o Senhor, tudo bem. A pessoa pode até morrer, mas por que tanto sofrimento? Por que de forma tão brusca? Por que um acidente assim? Por que esse câncer tão agressivo? Por que tanta dor? A gente olha para ele e a gente começa a questionar. Quando a gente tem uma imaturidade, irmão, desse relacionamento. Eu tive essa imaturidade. Passei por isso. A gente está ali e a gente quer encontrar uma resposta da parte de Deus. Agora ele corre de uma forma madura de ouvir o Senhor, buscar nele força. Primeiro ponto, irmão, força para sair da situação extrema que ele está passando. Porque às vezes a gente quer resolver tudo de um jeito só, uma forma só. Não, primeiro ele recorreu ao Senhor para ele conseguir se levantar. Pense nisso, irmão. Às vezes você está no meio da situação acontecendo. Você corre para o Senhor e quer aquela situação resolvida, a outra, e desfazer aquele nó, desfazer aquele ponto. Você quer tudo. Não. Davi primeiro ele está se reanimando. Ele está se fortalecendo para algo que ele vai encarar. Para algo que o Senhor vai fortalecê-lo, para ele, a partir dali, poder viver. Então, você quer entender comigo aqui, mais ou menos, por que Davi ele está angustiado e por que tem pessoas pensando em apedrejá-lo? Porque o que aconteceu de tão grave que Davi está tão mal assim? Bom, você que não sabe,
Mas essa é uma parte da história que Davi, é aquela parte que Saul ficou enciumado. Lembra da musiquinha? Saul matou 1000, Davi 10.000. Tinha isso. E aí ele está enciumado, ele está indo atrás de Davi para matá-lo. E Davi tem oportunidade de matar Saul e não mata. Aí ele vai se refugiar nessa cidade aqui chamada Ziclag. Ele leva todos os homens ali, os valentes para lá, as mulheres. E está todo mundo refugiado nessa cidade, que era uma cidadezinha que estavam lá os filisteus, justamente os piores inimigos de Saul. Ele está lá refugiado. E aí vai acontecer uma guerra, vai acontecer uma batalha, os filisteus, como acontecia sempre, com Israel. E o que Davi fala? Olha, eu vou com vocês. Por quê? Porque Saul agora está me perseguindo. Então eles viraram meus inimigos. E ele, Davi, pede para ir nessa batalha contra os próprios homens de Israel. Olha isso. Aí os filisteus estão ali, tá bem, Davi. Só que um príncipe filisteu, ele chega e fala assim: calma aí, esse aí não é Davi que tem aquela música lá? Você sabe que ele é muito pior do que Saul pra gente, né? Sim. Então você quer que ele fique na nossa retaguarda na guerra? O príncipe filisteu falando: não, senhor, eu não confio nesse cara. E aí eles falam ali entre eles e falam: Davi, não foi aceito, você não vai. Davi insiste, irmão, para ir na guerra. Ele: não, as pessoas não confiam em você, não vai. Eu vejo que o próprio Deus poupou Davi com essa ação lá dos filisteus de passar por essa vergonha, irmão, de matar os próprios homens que ele ali já guerreou junto, da nacionalidade, sabe? E contra os seus, ainda mais fortalecendo um exército filisteu. Olha que papelão Davi ia fazer, irmão. Aí, é nessa situação, você entendendo agora o contexto que ele está vendo ali, que nós lemos. É nessa situação que ele foi lá com os seus homens para entrar nessa guerra com os filisteus, que os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag, aonde estava as famílias deles. As mulheres e as crianças pegaram a cidade inteira, irmão, só com as mulheres e as crianças sozinhos. Sabe o que eles fizeram? Os amalequitas eram terríveis, irmão, ladrões, assassinos. Eles chegaram lá, raptaram todas as mulheres, todas as crianças, para venderem como escravos. Faziam muito isso para os egípcios. E queimaram a cidade inteira. Pegaram todas as riquezas, os despojos, tudo que eles tinham conquistado com guerra. Roubaram tudo. Levaram tudo de Davi, dos homens daquela cidade. Aí ele está aqui angustiado e chorando, e esses homens estão querendo apedrejá-lo no auge do desespero, porque eles chegam nessa cidade. Quando eles chegam, voltando de lá da guerra que eles não foram com o filisteu, quando eles chegam na cidade, eles veem: cadê os nossos filhos? Cadê nossas esposas? Está tudo queimado, está tudo destruído. O que aconteceu? Eles entram em desespero. E no verso 4, acompanhem comigo, irmão. No verso 4: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorarem. Até as suas mulheres, ele vai dar o nome aqui das mulheres de Davi, foram levadas também. Esses homens estavam ali no auge do desespero, no auge do descontrole, até não ter mais força para eles estarem chorando. Exatamente quando tocam nos da nossa casa, nossos familiares, quando a linha sentimental ela é rompida com situações que acontecem, quando nós queríamos ter pelo menos a oportunidade de lutar e nós não tivemos. Aqueles homens ali, se pelo menos a gente estivesse aqui, se a gente perdesse a batalha, tudo bem, mas nem a oportunidade de defender os meus filhos, nem a oportunidade de defender as nossas esposas nós tivemos. Eu não acredito o que está acontecendo. Eles estão desesperados com isso, irmão.
como eu e você, nós também às vezes nos desesperamos. São extremos que nós passamos, tem angústias e choros que são inevitáveis. Amém ou não amém? Tem angústias e choros que são inevitáveis. Mas, olha aqui para mim, se você não desistir, vou repetir, mas se você não desistir, muitas dessas angústias, muitos desses choros aqui podem ser evitados. Mas se você não desistir, muitas dessas angústias, muitos desses choros aqui podem ser transformados em sorrisos em dias posteriores. Se você não desistir, grave isso que eu estou te falando. Quando nós estamos nos extremos das nossas crises, das nossas provações, sendo apontados por outras pessoas, porque quando tudo dá ruim, você vê, irmão, Davi é o homem, matou 10.000, tem musiquinha pra ele, irmão, quando dá tudo certo. Agora, quando aconteceu isso daqui, os homens queriam até apedrejá-lo. Quando dá ruim, acontece muito no casamento com vida financeira, irmão. Quando dá ruim, um tá apontando logo pro outro. Tá vendo? Você fez o que não era pra fazer. Tá vendo? Tá vendo? A gente quer achar um culpado. Os homens estavam querendo achar, e o culpado era quem? Era Davi, ele era o líder. Quando a gente está no auge dessas crises aí, às vezes está sendo apontado por outras pessoas, até pelos de dentro de casa, os mais íntimos aqui. Às vezes nós estamos desanimados pelos nossos próprios erros, afundados num mar de culpa que a gente sabe que a gente errou. Talvez esses homens estavam aqui pensando: meu Deus, por que a gente não deixou guarda aqui? Por que a gente não deixou alguém? Isso tudo é culpa nossa, como acontece comigo e contigo. Aquela pessoa que desviou, isso é culpa minha. Aquilo que aconteceu, a falência, isso é culpa minha. E a gente vai se afundando. Talvez tenhamos culpas sim, mas não, irmão, para você se afundar nessa culpa a ponto de você desistir, de você não conseguir continuar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se isso acontecer, não procure força, a força que Davi está falando aqui, a força que só pode ser encontrada no Senhor, em outras coisas, em outras pessoas, irmão. Em nome de Jesus, busque no Senhor. Tem força para encarar certas situações que são espirituais na minha e na sua vida, que só é possível na presença do Senhor. Não é possível em coisas, não é possível em outras pessoas, não é possível no status que a gente tem, não é possível no conhecimento que a gente tem, não é possível na conta bancária que está lá. Não, tem forças que só o Senhor pode liberar para mim e para a sua vida. E eu creio que o Senhor está liberando esse tipo de força aqui na noite de hoje. Eu creio. Mas você não pode desistir. Tudo isso aqui estava acontecendo. Porém, Davi, ele fala então, o primeiro verso que a gente leu, Davi se reanimou no Senhor. Ele foi buscar no Senhor. E o segundo ponto que eu queria trazer para você, irmão, está no verso 8. Davi não só buscou o Senhor, Davi não só buscou essa força em Deus, Davi não só se reanimou no Senhor, mas Davi ouviu o Senhor. Às vezes a gente corre para o Senhor num desespero só daquela angústia passar, de encontrar uma paz. Mas quando Ele fala, e principalmente se Ele falar algo que seja difícil para mim e para você, nós já saímos dali como se nós não tivéssemos ouvido a Deus. É uma verdade. E Davi, ele busca força, mas no verso 8 vai dizer assim, leia aí comigo: então Davi consultou ao Senhor dizendo, preste atenção nisso, Davi, ele busca essa força em Deus e ele consulta: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançar esses homens?
E o Senhor dá uma resposta para ele: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Preste atenção aqui em mim, irmão. Quando você for buscar essa força no Senhor, não venha só no culto do domingo. Quando você for buscar essa força no Senhor, tire um tempo para ouvi-lo. É exatamente isso que a gente falava do Amós aqui. É quando nós tiramos um final de semana para ouvir só a voz de Deus. Tirar tantas outras vozes, sabe, da nossa mente que atrapalham em tantas coisas. Ouvir, consultar. Ele ouviu e depois ele fala: o que eu devo fazer, Senhor? Você já perguntou isso para Deus? Senhor, o que eu devo fazer? A situação é extrema. Tem pessoas sobre o meu comando. Tem pessoas que dependem de mim. O que agora eu devo fazer? Consulte ao Senhor. Como que você consulta o Senhor, irmão? Você vai no quarto, em oração. Você vem numa noite aqui, você está com um irmão e o Senhor pode usar um irmão e falar com você. E uma consulta, irmão, que não tem erro. Preste atenção. Um irmão pode se enganar pelo desejo do coração dele em querer te ver bem. E ele pode te dar direção que Deus não está dando. Isso pode acontecer, ainda que ele esteja bem intencionado. Amém ou não amém? Isso pode acontecer. Você pode se enganar com as vozes que estão dentro de você. O espírito da verdade, o espírito do engano, da mentira. Você pode se enganar. Agora, tem um lugar que você pode consultar o Senhor que não tem engano. Qual é, pastor? A Bíblia. Essa é a palavra que ele deixou. Aqui não tem erro. Aqui você vai ver sobre o que você está passando. Aí você vai... Olha como é que fica mais interessante você ler a Bíblia. Olha como que é menos complicado, talvez, para você que tenha dificuldade. Hoje, eu estou passando por quê? Qual é a raiz disso que vem para me desanimar? O que é? É uma inconstância? É uma preguiça? O que é? São as lutas cotidianas? Tudo isso, irmão, tem resposta aqui na Bíblia. Tudo. Mas eu não sei pesquisar, pastor. Tem uma pessoa que vai te ajudar. Aqui tem. Aqui nós temos os pequenos grupos. Terça-feira. Toda terça-feira nós estamos reunidos em algumas casas. Pequenos grupos. Ali tem pessoas compartilhando ensinamentos, vida, que vão te auxiliar. Se você entrar nesse caminho, tem resposta certa de Deus como você precisa prosseguir, continuar no caminho que Deus já te deu. Aqui é certo. Deus sempre tem uma direção para você restaurar o que foi destruído. Eu vou repetir isso. Olha aqui para mim. Soou meio mal, não soou? Deus sempre tem uma direção para você restaurar o que foi destruído. Soou um pouco mal. Mas quem restaura não é o Senhor? Sim. Inclusive a nossa vida. Agora olha só no caso de Davi e alguns casos meu e seu. Olha o que acontece. O Senhor te reanima para você restaurar. O Senhor te tira lá daquele fundo do poço para você se levantar em ousadia e intrepidez. O Senhor pega você lá todo caído e Ele te coloca de pé em batalha novamente para você restaurar. É isso que está nesse momento acontecendo com ele. Então você vai ficar aí, irmão, ouvindo outras pessoas e outras pessoas que às vezes estão aqui, ó, quando der tudo errado, prontas para te apedrejar. Ou você vai ouvir ao Senhor e ir no caminho que Ele está te dando. Ou você vai de uma vez por todas tomar a direção que Ele te deu. A resposta está no próprio verso 9. Olha o que diz o verso 9. Então Davi partiu. Primeiro ponto do verso. Davi partiu. Olha aqui. Olha aqui para mim. Foi reanimado no Senhor. Diante da angústia dele. Diante de tudo destruído. Foi reanimado. Se levantou. Consultou. O que eu devo fazer, Senhor? É para lá que eu devo ir?
Se eu segui-los, eu vou alcançar. Sim, mas pensa numa coisa. O pessoal de lá é muito mais numeroso que você, tá? Tá, mas a direção é essa, porque eu vou atrás. Sim, você pode ir, a minha mão vai estar com você. Terceiro ponto, o que Davi faz? Partiu. Às vezes o Senhor fala comigo e com você. Assim, Ele levanta a gente de um estado caído que nós estávamos. Ele traz o ânimo de novo. Ele nos coloca de pé em algumas situações espirituais. Aí Ele nos traz num culto como esse. Ele envia uma pessoa lá no nosso trabalho. Uma pessoa envia uma mensagem. Aí a gente fala para o Senhor: tá, Senhor, me senti reanimado, estou de pé novamente, o que eu devo fazer? Olha, você deve renunciar a isso. Ah, deixa isso para lá, Senhor. É melhor ficar caído mesmo. É melhor ficar desanimado. Quando eu estiver lá quase morrendo, aí eu consulto o Senhor de novo. E numa dessas, a gente nunca mais volta. A gente nunca mais volta com a nossa família. A gente nunca mais volta a uma vida com o Senhor. A gente nunca mais volta para aquele sonho profissional. Tudo isso que a gente citou antes. Porque o cansaço, ele vai sendo constante, até um ponto da gente... E o Senhor está lá, na misericórdia dele, enviando palavras, pessoas. Está de pé? Tá, então vai aqui nessa direção. Davi se humilhou na presença de Deus. Ele se fortaleceu em Deus. Ele recebeu essa direção. Ele se levantou e ele partiu. Quantos de nós aqui ficaríamos chorando lá naquela cidade? Quantos de nós, ao chegarmos na nossa casa, tudo destruído, nós sentaríamos e ficaríamos ali por um bom tempo, irmão? Sem de novo nos reanimarmos nele, sem tomarmos a rédea daquela situação novamente. A gente ficaria ali quantos anos e anos se lamentando. Quantas coisas acontecem na minha e na sua vida que a gente para 1, 2, 3, 5 anos e a gente está se lamentando até hoje. A gente está se lamentando parado ainda lá naquela data. Davi não. Davi aqui nessa situação. Aliás, antes de Davi, eu estou falando aqui, eu lembrei. Eu não estava aqui ainda. Não estava aqui ainda, mas eu estou vendo o seu Arnaldo e Maria Helena ali atrás. O seu Arnaldo e Maria Helena viveram um caso assim, irmão. Eles estavam fora, eles estavam em Arraial, seu Arnaldo? Estavam para lá? Em Arraial. E eles, com uma casa aqui. E ligaram para eles, falaram assim: olha, roubaram a casa de vocês e tocaram fogo na casa. Uma casa linda, né, senhor? Seu Arnaldo é muito caprichoso, vocês conhecem, né, gente? Uma casa linda lá, todos os detalhes. Quem conhece Maria Helena sabe, Maria Helena tem os detalhezinhos dela, tá tudo no lugarzinho. E eles voltaram, tudo queimado, irmão. E esses irmãos, eles, numa proporção aqui menor, mas deram o mesmo exemplo de Davi, e que eu quero encher o seu coração nesse momento. Porque quando eles contaram essa história para mim, Maria Helena falou assim: sabe o que o seu Arnaldo falou para mim, pastor? O que, Maria Helena? Ele falou: fica tranquila, eu vou fazer melhor ainda. Nossa casa vai ser ainda melhor, mais bonita. Fica tranquila. Irmão, quando, sabe, essas situações invadem a nossa vida, vem para roubar algumas coisas, e você assim, com toda a maturidade, olhar e falar: tudo bem, mas vou reconstruir tudo de novo. Tudo bem, eu vou chorar aqui, porque se você reparar nesse ponto, eles choraram, claro. A Bíblia fala que eles perderam a força de tanto chorar. Existe esse tempo do lamento, da angústia, do choro, mas é só um tempo. Um tempo. Não é passar a vida presa nisso. Passar a vida preso nisso é um tempo ao qual você corre para o Senhor e Ele te coloca de pé novamente para ser reconstruído aquilo que foi destruído. E Ele está nos dando aqui esse exemplo, que pode ser sobre uma falência. Eu falei de uma casa queimada, irmão. Roubada e queimada.
Mas pode ser quantos irmãos que eu conheço que num movimento errado financeiro faliram. E aí olham uma melhor solução, uma corda no pescoço, do que aquilo que um dia eles construíram, reconstruir novamente. Fizeram uma vez, irmão, por que não pode fazer outra vez? Pode ser em situações de enfermidade, como a gente falou aqui, pode ser numa decepção familiar, pai, mãe, o que eles falaram, pode ser numa decepção, irmão, ministerial. Sabe quantas pessoas, por causa, irmão, olha aqui para mim, por causa de líderes, por causa de pastores, abandonaram a comunhão com o corpo. Vai entender isso, irmão. Todo homem está aí e ele pode falhar, sabe? Agora, permitir que isso entrasse de uma certa forma, que me causasse um cansaço extremo, a ponto de olhar e falar: não, eu não quero mais. Como assim? A comunhão com o corpo? A igreja a qual você faz parte? Dentro da família, quantos casos, irmão? Quantos casos que roubaram a vida de outras pessoas, pessoas que passaram a vida tentando dar respostas pelo que aconteceu lá atrás. Ah, mas eu não tive essa criação. Ah, mas meu pai foi assim, a minha mãe foi assim. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu sei. Eu fui rejeitado sendo na barriga da mãe. A minha mãe biológica, ela tentou abortar, ela não queria. E foi até o último momento. Tanto que eu nasci com várias complicações por causa disso. Imagina, aí eu lembro daquela palavra assim: pode uma mãe rejeitar o filho que ainda amamenta? Pode, é uma pergunta. Pode. Eu sofri isso aí. Aí o Senhor fala assim: mas eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Olha isso, irmão. Aquele que nos gerou antes dos pais, porque nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Aquele que nos gerou antes é aquele que está falando que nos guarda, que não se esquece, que está conosco. Então eu posso encontrar, como Davi, forças nesse Senhor para dizer: olha, você está passando por isso hoje. Eu quero te dizer uma coisa: eu passei, e na força do Senhor eu venci. Olha isso, irmão. Eu poderia estar agarrado nisso, de uma certa forma, e aí passar a vida revidando a isso, sendo alguém rebelde, querendo mostrar de alguma forma para outras pessoas tudo aquilo que eu queria expressar da minha dor, e nunca viver a vida que Deus estava ali, estava proposta para mim. Agora eu posso me fortalecer nele, ouvi-lo, partir na direção que ele deu, e o que causou dor em mim um dia, fazer com que eu seja um instrumento de vida para outras pessoas que passarem por aquilo. E isso é possível para você. Isso é possível na sua vida. Mas eu fui rejeitado pelo meu pai, tá? Biológico. Tem um pai no céu que, além de você não ter sido rejeitado, ele deu o filho para que você vivesse. Eu aceitei esse amor. Eu fui alcançado por esse amor. Agora eu posso muito bem alcançar a outras pessoas com a mesma cura que me curou. Você crê que Deus está levantando aqui pessoas nessa noite do desânimo, do cansaço? Eu creio, sim. Pessoas que passaram isso através do luto, e por aí vai, irmão. Você se decepcionou já com outras pessoas dentro da igreja? Você já se decepcionou consigo mesmo? Você chegou a desanimar por causa disso? A mesma direção que Davi nos deu aqui: se humilhe na presença de Deus, se fortaleça na presença dele, receba, ele vai te dar uma direção, e aí parta na direção que ele te deu, em nome de Jesus. Se você se decepcionou dentro desse corpo,
e o Espírito Santo te trouxe aqui na noite de hoje, é porque ele está falando que aqui é o seu lugar. O corpo da igreja é o seu lugar. Pessoas são decepcionantes, mas acredite, você também é. Eu também sou. Tem uma hora que a gente não atende à expectativa do outro. Às vezes o outro colocou muita expectativa e a gente é fera em fazer isso, em colocar expectativas em pessoas. E quando aquilo não acontece, pronto, ela não me ama, não é um comigo. E aí a gente entra essa ladeira abaixo. Então, ele partiu numa direção que Deus está dando. Agora, num segundo ponto, se você ler aí comigo, ele está dizendo assim: Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficavam. Eu quero parar aqui por enquanto, porque num segundo ponto é muito importante a gente se atentar a um pontinho aqui. Olha, isso é importante. Davi se humilha sozinho, se fortalece na fonte que é o Senhor, tá? Ele tá ali, ele segue a direção, ele ouve, ele consulta. Agora, na hora de partir, ele vai sozinho? Na hora de partir, ele vai com quantos homens? 600 homens é o que está falando aqui. Ei, é uma direção para mim e para você. Olha aqui para mim. Não queira ir para a guerra sozinho. Ainda que tenha sido Deus que tenha te dado uma direção, não vá para a guerra restaurar nada sozinho, irmão. Você precisa de pessoas. Tem pessoas para entrar nessa guerra contigo, para guerrear com você. Deus é a base para nos levantar. Amém. Agora, para a gente continuar essa caminhada, Ele envia pessoas. É assim, nós somos fortalecidos na comunhão do corpo. É por isso que nós nos reunimos nas terças-feiras. Porque aqui você está me ouvindo. Agora nas terças, todo mundo se ouve, todo mundo fala, todo mundo compartilha. Ali estamos sendo igreja. Ali nós estamos vendo. O que aconteceu? Davi, o que aconteceu? Cara, sitiaram lá, roubaram tudo. Tá, eu tenho uma direção de Deus. Tá bom, nós vamos com você. Quando que isso acontece, irmão? Quando o irmão está passando uma dificuldade. Agora, nós estamos tendo aqui algumas pessoas com enfermidades graves. Tem gente indo para a guerra, irmão. Tem gente com o coração aflito, com o coração apertado, com notícias que receberam. E aí, sabe o que acontece? Quando nós estamos juntos, estamos indo para essa guerra com você, cara. A gente está em oração com você. Nós vamos entrar, João Pedro, a gente está em oração com você, cara. Nós estamos nessa guerra, a gente vai, em nome de Jesus, ver esse testemunho de cura. Eu creio nisso. Uma igreja que está ali para o que aquele irmão foi enfrentar. Então é uma burrice, irmão. Eu tive lá. Tá, Deus falou aqui no meu interior. Aí eu vou sozinho. Aí eu falo assim: não, eu tô bem em casa. Eu me relaciono com Deus sozinho. Irmão, você só é igreja quando tem mais alguém com você. Fora disso, a essência do que ele mesmo deixou lá em Atos 2, perseveravam. Ele fala, tinha dificuldade para os irmãos, mas perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Estavam ali, irmão, unânimes no templo. E ainda vai falar de casa em casa. Olha isso. A importância de não entrarmos em guerras sozinhos. Deixe de ser orgulhoso em nome de Jesus, irmão. Fale da sua dificuldade. Não vou falar porque isso daqui é sobre a minha casa. É claro que a gente não pode falar da nossa intimidade para qualquer um, irmão. Agora, pessoas que nós sabemos são íntegras no Senhor, compartilhar aquilo que nós vamos estar juntos em batalha e vendo, em nome de Jesus, uma vitória. Por que não? Por que não? Porque ainda querer entrar nessas guerras sozinhos. E no verso 10, eles vão falar assim, ele vai falar assim: Davi e 400 homens, o quê? O que está escrito aí? Continuaram? Tem outra versão?
Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansado que esses homens estavam. 200 homens, sabendo que lá com os amalequitas estavam os filhos deles, as esposas deles, a economia da cidade, a riqueza. Mesmo eles sabendo disso, mesmo depois de eles terem sido roubados por esses caras, 200 homens vão desistir de recuperar a sua própria família. Eu acho que você está pegando aí o que eu quero dizer. Eles vão desistir diante de tudo aquilo que foi tirado à força deles, que foi roubado deles. Como às vezes, pelo nosso cansaço, nós também desistimos. Quando chega uma barreira, como era essa daqui, de passar ali, agora a gente vai ter que passar aí pelo ribeiro de Besor. Olha aqui, eu já estou cansado. A gente vai ter que passar por essa barreira. Não, eu não vou, eu já cheguei no extremo. Eu não vou continuar. Não, mas tem uma direção de Deus. Ei, é a sua família que está lá. Eu vou desistir. Cansei. Quantos, irmãos, quantos não entregaram a família assim? Quantos não entregaram a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus assim? O pecado venceu, a minha carne venceu, desisto. Eu não quero santidade com o Senhor, eu não quero vida com o Senhor, eu não quero uma aliança com o Senhor. Deixa isso para lá. Eu sei o quanto é importante, porque esses homens sabiam o quanto que era importante, eram os filhos deles. Eu sei o quanto que é importante, sim, mas eu estou cansado, sabe de uma coisa? Deixa os outros 400 continuarem. Eu vou fazer parte desses 200 aqui que vão ficar pelo caminho. Eu quero aqui dizer em nome de Jesus e pedir ao Senhor que de todos nós aqui não tenha nenhum desses 200 que fiquem pelo caminho. Em nome de Jesus. Que desistam dos seus. Que desistem dos seus. Que desistem da direção que Deus te deu. Que desistem de perseverar. Que desistem de continuar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, eu fico imaginando aqui Davi. Olha que isso aqui é interessante, irmão. Davi nunca tinha perdido uma batalha. Nunca perdeu uma guerra. Aí Davi, que está nessa situação aqui, ele poderia estar ali pensando: calma aí, eu que nunca perdi uma guerra, eu vou perder essa primeira sem ter guerreado? A primeira guerra que eu vou perder logo tudo, sem ter ao menos levantado a espada, sem ter ao menos batalhado para que isso não acontecesse. Não. O cansaço não vai me parar. Eu não vou parar nesse ribeiro aqui de Besor, não. É difícil de passar aqui. Eu já estou no auge do meu cansaço emocional, físico, sim, mas eu não vou parar nessa barreira também. Eu não vou parar no próprio cansaço. Se eu tenho uma palavra de Deus, eu vou seguir na palavra que Ele deu. Eu vou continuar e a destra forte dEle vai me sustentar até lá. E eu sei, na palavra dEle, eu vou ter vitória. Davi continuou junto com os 400. E aí nos versos 11 até o verso 16, eu vou resumir para você. Ele vai encontrar um egípcio no meio ali do deserto. Olha aqui para mim que eu vou resumir para você. Ele vai encontrar um egípcio. E ele está doente, porque os amalequitas, quando as pessoas ficavam doentes,
eles deixavam para trás, para não contaminar o resto. Teve um monte de gente que fez isso na pandemia, né? Quem pegou Covid vai dormir na casa do cachorro, né? Vou jogar a comida lá. Você fez, Bruno? Os amalequitas eram assim. Deixava, abandonava para morrer. Aí, Davi vindo com o povo, encontrou esse egípcio. E ele falou assim, perguntou quem era ele. E ele falou que ele era um daqueles que foi lá na cidade saquear a cidade, destruir a cidade. E falou que sabia onde estava o pessoal. Davi começa a interrogá-lo ali, ele quer saber, ele quer ter uma direção, onde que eu vou chegar. Irmão, olha aqui para mim. Davi, se você sabe um pouquinho da história dele, era um sanguinário, um assassino, um homem de batalha, de frente de batalha. E esse cara, com essa natureza, ele estava na frente daquele cara que fez parte daquilo que angustiou o coração dele, que fez ele chorar. Esse cara assassino estava na frente desse egípcio. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Davi teve que controlar o seu ímpeto. Davi teve que controlar o seu instinto carnal ali, para não chegar e passar a espada naquele cara. Ele teve que se controlar para ele poder chegar no lugar aonde tudo seria restaurado. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, irmão. Por que o Senhor está trazendo isso? Tem situações no meio desses extremos que você precisa deixar as diferenças de lado, irmão. Aquele cara era inimigo, mas naquela hora ele não era inimigo. Naquela hora ele não podia deixar o lado carnal dele vir à tona. Ele tinha um propósito final, e se ele se controlasse nisso, aquele homem poderia levá-lo lá. E é exatamente o que aconteceu. Esse homem só pediu uma coisa: você vai poupar a minha vida? Se você poupar a minha vida, eu te levo onde eles estão. Vou poupar a sua vida. Aí eles levaram. E quando eles chegaram lá, a partir do verso 17 até o 20, Davi, na calada da noite, os homens estão em festa, bêbados, aproveitando toda a riqueza espalhada lá, os despojos. Davi, na calada da noite, começa a matar um por um. E vai até o outro dia de tarde. 400 homens do lado deles lá não aguentaram a pressão, montaram em camelos e fugiram de Davi com os seus homens. E Davi recuperou tudo que foi roubado, inclusive a família, as esposas, os filhos, tudo foi recuperado. O Senhor deu vitória a esse homem. A gente pode se entregar ao cansaço e amanhã, ou no momento que a gente sair daqui, ou antes de eu terminar essa palavra, você pode desistir. Ou você pode ouvir uma direção e algo que o Senhor está levantando dentro do seu coração na noite de hoje, e partir na direção que Ele está te dando hoje, na noite de hoje. Eu queria que você se levantasse em nome de Jesus, e que você não saísse do seu lugar e não falasse com ninguém que está do seu lado. Fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor. Ele está aqui. A presença do Senhor, ela está aqui. No verso 18, ele vai falar assim, 17 primeiro: Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 homens que montaram em camelos e fugiram. Verso 18, presta atenção nisso aqui, irmão. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Olha aqui para mim agora. Ainda dá tempo de você salvar aquilo que foi roubado. Ainda dá tempo de você salvar o seu relacionamento com o Senhor. Entre aspas, né? Porque é Ele que nos salva.
Ainda dá tempo de você salvar, de você recuperar a vida de oração. Ainda dá tempo de você recuperar talvez a sua família, a sua casa. Ainda dá tempo de alguns projetos que foram sucumbidos pelo cansaço, pelos desafios que aumentaram, que ficaram ali esmagados. Ainda dá tempo. Na noite de hoje, se o Espírito Santo te trouxe aqui, é porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se levantar. Na verdade, palavra de hoje: Deus já está te levantando. Você deu alguns conselhos e deu alguns conselhos aqui na noite de hoje. Pastor, sim. Então dá tempo de você partir na direção que Deus te deu. E se é a noite de hoje, é a noite que você parte rumo àquilo que o Senhor tem falado com você, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se hoje é a noite de restauração da sua família, da sua casa, eu não sei. Se hoje é a noite da restauração da sua aliança com o Senhor, se hoje é a noite da entrega da sua vida ao Senhor, eu não sei. Mas aquilo que o Senhor tem falado ao longo do tempo dentro de você, antes desse pastor aqui falar na noite de hoje, Ele te trouxe, e não é algo aleatório. Ele te trouxe para dizer: olha, eu estou te levantando, eu estou encorajando naquilo que você perdeu a coragem, naquilo que você desanimou, naquilo que você pensou em entregar ou até entregou. Hoje eu te levanto para você partir numa direção que eu te dou, em que a minha destra vai estar com você. É na noite de hoje, em nome de Jesus. Enquanto nossos irmãos estão adorando, sai do seu lugar.